Bom, irmãos, nós estamos entrando no mês da Reforma Protestante. O mês de outubro, nós já estamos no segundo domingo, e o dia 31 de outubro de 1517 foi o dia, a ocasião onde aconteceu, simbolicamente, porque não foi o evento de um dia, naturalmente, foram eventos que ocorreram ao longo de muito tempo. Eu não diria nem de um século, mas de mais de um século. Especialmente se a gente considerar que o movimento, a inquietação reformada já havia acontecido quase 200 anos antes, com personagens como John Hus, John Wycliffe, e séculos antes também com outros movimentos reformadores, mas que ganharam força e que efetivamente, no momento propício, a igreja do Senhor foi sacudida, naturalmente por muitas condições que foram criadas no século XVI para que isso acontecesse. Eu gosto sempre de dizer que talvez a principal delas foi a criação da imprensa, 50 anos antes, por Gutenberg, onde no século XV foi impressa a primeira Bíblia. Um trabalho que às vezes chegava a levar 2 anos para ser feito por um escriba copista. Agora, em poucas horas, você consegue imprimir uma Bíblia inteira. Em poucos minutos você consegue imprimir os escritos de Lutero, de João Calvino, e eles espalharem pela Europa. Hoje pela manhã, acordei bem cedo, e como vou pregar um tema da teologia de Calvino, e eu estava ali com a Bíblia e com as Institutas da Religião Cristã, o volume 2 das Institutas, mais precisamente no seu capítulo 3, onde Calvino fala sobre talvez a parte mais relevante de toda a sua teologia no que diz respeito à história da salvação, que é sobre a depravação total do homem. Calvino não necessariamente usou esse termo, basicamente somos nós que resumimos o ensino dele a essa expressão, a depravação total do homem. E esse é o primeiro tema da série de sermões que vou pregar ao longo deste mês da Reforma Protestante. E seria muito bom se você não perdesse, viu? Eu vou lembrar aqui todos os temas. Porque hoje nós estamos pregando sobre a depravação total, totalmente depravados. No domingo que vem nós estaremos falando sobre contra as indulgências, e eu vou falar um pouquinho das teses de Lutero e dos seus impactos teológicos. No dia 22 eu vou falar sobre a graça irresistível de Deus. No último domingo, dia 29, não confie nas obras, será o tema do sermão. E no dia 31, que é o dia da reforma, na terça-feira, eu convido você a marcar essa data, mesmo que você não costume vir às terças-feiras, mas que você separe esta terça-feira especialmente, a última terça-feira de outubro, dia 31, que é o dia da reforma, para que você esteja aqui, onde nós vamos falar sobre a justificação pela fé, justificados pela fé. E são esses os temas que vão nos mover ao longo desses próximos domingos. E naturalmente, o ponto de partida da teologia da graça e da salvação não pode ser outro livro da Bíblia e do Novo Testamento, senão a carta de Paulo aos Romanos. E diz assim, a partir do verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Este versículo 17 é o versículo central da Reforma Protestante. Mas a partir do verso 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade.
Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Até aqui, por enquanto, né? Irmãos, veja, desde que o homem começou a exercitar o pensamento de um modo filosófico, a tentar encontrar a resposta para o que das coisas, desde que o homem, ele começou a ser um amante da sabedoria, e quando eu digo amante da sabedoria, eu estou me referindo ao nascimento da filosofia. Aliás, a palavra filosofia significa amor à sabedoria, né? Philos, que é amor, e sofia, que é a sabedoria. Então, o amor à sabedoria, e a gente tem uma data que marca esse ponto de partida da reflexão filosófica no Ocidente, que é Tales de Mileto, no século 6 a.C., na Grécia Antiga. Desde que o homem se debruçou sobre pensar a vida, o porquê das coisas, a essência das coisas, as coisas físicas e as metafísicas, o que faz com que cada coisa seja o que é, 3 coisas fizeram parte e fazem parte até hoje de uma temática central da filosofia: responder ou encontrar significado a respeito do bom, do belo e do verdadeiro. Bondade, beleza e verdade então estão no âmago daquilo que são os anseios do homem. Aristóteles então dizia que é o ápice da alma, é quando a alma humana alcança a sua realização máxima, é quando ele é capaz de compreender a plenitude do que é o bom, do que é belo e do que é verdadeiro. E esta não é uma busca só da filosofia, mas também das religiões. No mesmo período, no século 6, veja, enquanto os filósofos gregos, Platão e Aristóteles discutiam isso na Grécia, lá na Índia surgia o texto do Bhagavad Gita, que é o texto sagrado hindu, dos Hare Krishnas, por exemplo. E lá a pergunta que estava sendo feita nos diálogos do Bhagavad Gita era: o que é o bom, o que é o belo e o que é o verdadeiro. O bom, o belo e o verdadeiro, encontrar o supremo bem, encontrar a beleza essencial, encontrar a verdade sobre as coisas, sobre a natureza das coisas, encontrar aquilo que dá significado a tudo. É o que move o ser humano. E é a essência das sedes da sua alma, do desespero do seu ser. Porque essa é uma busca insaciável, que não encontramos respostas para elas. E quando encontrarmos, isso é o paraíso. Nós encontraremos o prazer absoluto, o prazer supremo, o prazer fundamental. E não é à toa que quando o homem viveu em dado momento da sua vida num estado de prazer pleno, onde todas essas respostas estavam diante dele, disponibilizadas a ele, ele morava num jardim cujo nome era prazer, que é o significado da palavra Éden no hebraico.
Deus criou um lugar e deu o nome deste lugar de prazer, para que o homem ali existisse de forma plena. Mas iludidos pelo engano, pelo falso, por aquilo que se opõe à verdade, o homem decidiu que ele gostaria de buscar outras fontes daquilo que é bom, belo e verdadeiro. E fazendo uma opção por si mesmo, ele se expulsa, porque eu prefiro dizer que o homem se expulsou do jardim e não foi expulso de lá por Deus. Porque na verdade foi o homem que fez uma opção de chamar o pai e dizer: dá-me os bens que me cabem, dá-me a minha herança, porque eu vou embora de casa. Porque eu quero encontrar e olhar o mundo com os meus próprios olhos. Eu quero a minha verdade. Eu quero as minhas respostas. E desde então, passamos a viver como na parábola do pródigo, uma fome miserável existencial, que move o homem em busca dessas respostas desde sempre. E um dia ele acreditou que teria encontrado meios de responder a todas e quaisquer questões da vida, da modernidade, no nascimento das ciências, na era da razão dos séculos XVIII, do século XIX. O homem disse: agora a religião fica de lado, não precisaremos mais de Deus, porque a nossa razão será capaz de responder a todas as questões que cercam a nossa existência. E o homem se cientificou, se racionalizou, se tecnologizou, mas continuou angustiado, com toda a sua sabedoria, com toda a sua evolução. O que construímos com a busca do conhecimento? Guerras, morte, fome, miséria, opressão, desigualdades. Um século de pessoas vivendo deprimidas e ansiosas. E descobrimos que continuamos de alguma forma quebrados. Quando saí sexta-feira da Catedral Presbiteriana, onde estava ali no evento da juventude de lá, no Freedom, e eu estava de moto e eu decidi que eu ia comer alguma coisa ali na Marquês de Abrantes, onde eu estudei durante muitos anos, onde fiz minha faculdade de teologia. E saí da catedral, desci pelas ruas da Lapa, passei pelas ruas que àquela hora da noite eu chamaria dos guetos da glória. E eu vi um cenário muito triste. A cada pessoa na esquina, cada grupo de pessoas, jovens, homens, mulheres, uma busca por algum prazer, por alguma alegria, por alguma coisa. Eu vi as cenas mais perturbadoras que eu poderia ver, ser humanos entregues a uma indignidade absurda, a relacionamentos frívolos, a buscas insignificantes de afeto. E o que eu experimentei ali é o que eu estou experimentando agora, lembrando disso. Eu comecei a chorar por baixo da viseira do meu capacete. Eu cheguei a reduzir a velocidade para que eu pudesse constatar aquela cena, e eu disse: este é um homem perdido em si mesmo. Mas aquilo que me deu mais
perplexidade foi a pergunta que o Espírito Santo fazia no meu coração: o que é que me faz diferente deles? O que me faz diferente deles? O que me faz melhor? O que me torna menos perdido, confuso? E a resposta não estava em mim. A resposta que me coube foi aquela que Paulo dá a si mesmo em Romanos no capítulo 7. Miserável homem que sou. E eu me vi neles. E eu me enxerguei naqueles homens e naquelas mulheres. E eu me enxerguei naqueles olhos sem esperança. Eu me enxerguei naqueles olhos buscando prazer. Eu me enxerguei naqueles olhos sedentos de algum significado para a vida. E eu me emocionei mais ainda quando eu percebi o tamanho da graça de Deus sobre nós. A carta de Paulo aos Romanos, irmãos, é o texto mais profundo no Novo Testamento sobre a natureza do pecado e o poder da graça de Deus. O texto explora a condição miserável da existência humana, sem Deus. E é uma coisa muito importante a ser entendida a respeito do conceito criado na teologia calvinista a respeito de que somos totalmente depravados. Esta é uma palavra difícil de se dizer. C.S. Lewis chega a dizer em um dos seus escritos que nas reuniões da igreja ele percebia que muitos homens e mulheres não repetiam determinados trechos do livro de oração comum, porque tinham dificuldade em assumir ou admitir esse estado precário, miserável, depravado, corrupto do nosso ser. Porque, em tese, a gente se acha bom. Mas a carta de Paulo aos Romanos vai nos ajudando a compreender, irmãos, que pecado não é o que se acumula em nós como culpa a partir das coisas que praticamos, das obras que praticamos. Porque fosse isso, o pecado seria consequência dos nossos comportamentos. Ou melhor, exatamente, seriam consequência dos nossos comportamentos. Em outras palavras, o pecado ou os nossos comportamentos seriam a causa de nós nos tornarmos pecadores. Mas ninguém se torna pecador por causa dos seus comportamentos equivocados. Ninguém se torna pecador por causa das suas práticas errôneas. E talvez esse seja o grande equívoco da experiência religiosa. É normalmente associar que nós estamos lutando contra o comportamento pecador. Quando na verdade não é isso, porque se o comportamento pecador, ou seja, as nossas obras nos tornassem pecadores, seria então possível também que as nossas boas obras pudessem nos tornar santos. Mas do mesmo modo que não são as obras que nos fazem pecadores, também não são as obras que terão o poder de nos tornar santos. Se as obras fossem causa de sermos pecadores, elas poderiam ser causa de nos tornarmos santos, mas não são. E o texto que nós acabamos de ler, fala aqui, verso 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade.
E no verso 20, eu vou pular. Porque os atributos invisíveis de Deus, isso é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios e o coração insensato deles se obscureceu. E dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram. Se você quiser resumir, e pastor, me dê um texto do Novo Testamento que diga o que é o pecado, eu daria o versículo 23 de Romanos capítulo 1. E trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O pecado que foi cometido como primeiro pecado foi o homem abandonar a Deus e optar por si mesmo. E a partir disso, a humanidade caiu, e toda a geração dos homens e mulheres existem sob uma condição original, uma condição primeira, uma condição ontológica. Porque o alerta, irmãos, preste atenção, eu estou tentando ser bem didático. O alerta que Deus deu quando colocou o homem no jardim, ele disse: você pode comer de todas as árvores que estão no jardim, mas há uma árvore, a árvore do bem e do mal. Dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E o apóstolo Paulo então retoma este raciocínio em Efésios no capítulo 2, quando ele diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. O homem então, quando pecou originalmente, a humanidade morreu espiritualmente. Houve uma ruptura que se estabeleceu entre o homem e Deus. A nossa natureza espiritual, a nossa natureza criada à imagem e à semelhança de Deus, aquilo que fez o salmista e mesmo Jesus Cristo repetir isso, porque a palavra diz: vós sois deuses, aquilo que nos fazia divinos, aquilo que fazia o divino habitar a nossa corporeidade, isto se quebrou, esta conexão se perdeu. E eu sei que talvez seja difícil entender isso, mas nós vivemos num mundo tecnológico. E você já viveu alguma experiência de você estar vendo alguma coisa na internet, alguma página ali, ou um WhatsApp, ou qualquer coisa no seu celular ou no seu computador, e você está conectado, e você está online, e aquelas informações se atualizam, e tudo aquilo que muda no plano da rede, da internet, se atualiza na tela do seu celular e do seu computador, até que a sua operadora, Oi, dá tchau, a Claro escurece, a TIM te engana, e de repente, a tela continua aberta diante de você, as informações continuam ali, você continua trafegando em tudo aquilo que está aberto e lendo todas as mensagens do seu WhatsApp, mas nada se atualiza mais. Mas nada se atualiza. O ser humano, ele perdeu a conexão dele com Deus. E o que sobrou foi o hardware. O que sobrou foi a máquina biológica, com as suas faculdades psíquicas, com a sua alma sedenta,
com a sua capacidade de raciocinar, de pensar, de refletir, de aprender, de criar, de construir, de mudar a realidade, de inventar. O que sobrou foi todas as capacidades nele instaladas, mas ele perdeu a capacidade de se conectar com Deus e de voltar a ouvir a voz e o som do céu. E aí, a partir disso, esta natureza humana perdeu toda a fonte de bondade, de beleza e de verdade. Porque a beleza está no Senhor. O salmista diz: força e formosura estão no teu santuário. A verdade está no Senhor, porque Ele diz: eu sou a verdade. A bondade está em Deus, porque Jesus diz: só há um bom, e é o Pai. Nós perdemos conexão com a bondade, com a beleza e com a verdade. E o que sobrou foi um homem inclinado ao mal, inclinado à perdição, inclinado ao pecado, inclinado a obras mortas. Porque nós não conseguimos, como homens, seres humanos caídos, produzir obras vivas? Porque nós estamos mortos, estávamos mortos em pecados e delitos. E tudo o que fazemos a partir de então não é o que nos torna pecadores, mas é a consequência do fato de, havendo pecado, nós estarmos mortos. Somos pecadores. Por isso que o Evangelho não tem a ver com tentar combater os comportamentos corruptos no homem. O que o pecado quer fazer é fazer renascer um homem que está morto. O que o Evangelho quer fazer é fazer renascer um homem que está morto. Por isso que não tem sentido que o nosso discurso para pregar o Evangelho seja tentar combater o comportamento, aquilo que nós chamamos de pecado, porque o que nós estamos olhando não é o que faz aquela pessoa pecadora. O que nós estamos olhando, o que nós estamos vendo com os nossos olhos é o desdobramento de um pecado que nos fez nascer quebrados, depravados, corruptos. Veja o verso 28 de Romanos 1, capítulo 1. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não... Olha o próximo verso. Então, cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a fazem. O que acontece é que você viu a série de comportamentos que está aí? Ah, pastor, o senhor pulou o versículo que fala a respeito da imoralidade sexual, da perversão dos homens com os homens. Eu pulei de propósito. Sabe por que eu pulei de propósito? Porque parece que quando a gente lê Romanos 1, a gente só lê aquele versículo. Eu queria que você lesse exatamente esse, onde eu e você certamente nos enquadramos em um monte de termos dessa lista. Mas o que esse texto diz é que os homens não se tornam pecadores porque começaram a praticar essas coisas. Os homens pecaram. E Deus então os entregou a uma disposição mental para viverem segundo as suas próprias paixões. A partir daí, tudo que se desdobra no homem é fruto do seu estado de desobediência original. Deus não veio restaurar a moralidade no homem. Deus veio restaurar a natureza do homem. Deus veio restaurar o ser. Deus veio restaurar a comunhão do homem com Ele.
problema, irmãos, é que a primeira coisa que a gente acha é que a gente não é tão mal assim. E o grande erro da exposição do Evangelho é tentar levar o pecador a arrepender dos seus comportamentos. Deixe de praticar isso que você pratica. Deixe de fazer isto que você faz. Deixe de se comportar desta maneira. Pare de falar isto ou aquilo. Pare de desejar estas coisas ou aquelas outras. Arrependa-se dos seus pecados. Porque nós reduzimos pecados, aquilo que não é o pecado que nos afasta de Deus, mas que é a consequência de estarmos afastados dele. E o que nós deveríamos levar os homens a compreenderem é o seu estado caído, é o seu estado quebrado, é a sua natureza desconectada do Pai, do Criador, e que o torna pecador. Mesmo que ele se ache bom, mesmo que se eu olhar os meus comportamentos e o comportamento da pessoa mais moralmente depravada que eu encontrar, à luz da palavra de Deus, eu sou tão totalmente depravado quanto ele, porque a minha natureza caída é a mesma natureza caída dele. E a não ser que haja um milagre, o jovem rico se aproximou de Jesus e diz: que obras eu devo fazer, que procedimentos eu devo cumprir para herdar a vida eterna? E quando Jesus tem aquele diálogo com ele, ele vai embora. Naquela parte que Jesus diz: abre mão de todos os seus bens, dá aos pobres, e ele vai embora. Os discípulos olham para Jesus e dizem: Senhor, isso é impossível para qualquer homem cumprir. Se for desse jeito que o Senhor disse, ninguém pode ser salvo. Porque a exigência das obras para a salvação são impossíveis. E Jesus disse: é isso aí. Mas só é impossível para o homem. No entanto, é possível para Deus. Porque o que é impossível para o homem só é possível para Deus. Está ligado que logo depois desse garoto ir embora porque não era capaz de abrir mão, Jesus entra na casa de um cara chamado Zaqueu. No capítulo seguinte, ele entra na casa de um cara chamado Zaqueu, que não ouviu de Jesus nenhuma condenação a qualquer dos seus comportamentos, mas apenas reconheceu em Jesus o amor que ele buscava ao longo de toda a sua vida. E sem que Jesus pedisse nada, sem que Jesus o acusasse de nada, sem que Jesus o condenasse por nada, ele disse: Senhor, eu estou pronto hoje a devolver tudo, a restituir tudo, a dar o que eu tenho aos pobres. E Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque ser cristão não é seguir um caminho difícil. Esta palavra me abençoou muito na sexta-feira e eu quero dividir com você. Ser cristão não é dividir um caminho difícil. Caminhos difíceis com disciplina a gente consegue seguir. Caminhos difíceis com disciplina a gente consegue seguir. Eu engordei 2 quilos nas minhas 2 últimas semanas. Vou ter que reforçar minha dieta, vou ter que reforçar a atividade física, vou ter que fazer alguma coisa. É difícil fazer dieta, pra caramba, né? É difícil manter a rotina de atividade física. É difícil a gente
tomar alguns hábitos para a nossa vida. É difícil determinadas coisas. É difícil a gente se habituar a dados comportamentos. É difícil parar de beber Coca-Cola. É difícil evitar a gordurinha da picanha no churrasco. É difícil demais. Mas o difícil, se a gente se esforçar, a gente consegue. Ser cristão não é difícil. Ser cristão é impossível. Ser cristão é impossível. Deus não chamou você para um caminho difícil. Deus chamou você para um caminho impossível. Porque ser cristão é uma obra que só Ele pode fazer na sua vida. E que você não é capaz de fazer por si mesmo. Mas talvez você diga, mas eu sou bom, pastor. E eu conheço pessoas que não são crentes e que são boas. Aliás, são melhores do que muitos. Eu conheço gente fora da igreja que é melhor do que muito crente. E eu conheço crentes que eu acho que só vão para o céu porque o diabo vai recusar eles no inferno. Vai dizer, não, aqui não. Estou brincando, naturalmente. Aí você diz, mas tem gente muito boa lá fora. Gente que de alguma forma se empenham pela virtude ao longo da sua vida. Gente que, embora tropece, cometa alguns atos de conduta aqui, moral ali, mas por meio do próprio zelo consegue ser pessoas honestas. Eu conheço bons maridos, boas pessoas fora da igreja, gente que ama, gente que é solidária, gente que faz o bem, gente que está preocupada com o próximo. Eu conheço, pastor, como significa que todos estão caídos, que todos estão corrompidos, que todos estão depravados. Existem pessoas que nem se converteram, mas conseguem ser boas. Isso desmonta a tese de que o ser humano caído sem Cristo, ele é totalmente depravado. Não desmonta, irmãos. Não vos enganeis, diz o apóstolo Tiago na sua epístola, no capítulo 1, no versículo 17. Não vos enganeis. Toda boa dádiva e todo bom dom perfeito, tudo que é bom, tudo que é belo e tudo que é verdadeiro, vem do Pai das luzes, vem de Deus, em quem não há mudança e em quem não há sombra de variação. Calvino admite que haja pessoas totalmente depravadas que consigam produzir beleza, bondade, virtude. Por quê? Porque é uma graça que contém em nós a ação da nossa animalidade. Isso não depende de ser salvo ou não ser salvo, só depende do fato de que Deus, em seu amor, faz com que a nossa existência seja viável por manter ainda a sua graça comum, como uma força que contém a tirania do pecado sobre o homem. Porque se Deus retirasse por um segundo sequer a presença da graça dele, do coração humano caído, quebrado e depravado, a nossa existência estaria inviabilizada há muitos séculos. Um dia Nabucodonosor se ensoberbeceu de um modo que Deus disse assim: eu vou tirar por um instante da vida dele. Vou tirar por um instante da vida dele a minha presença. E o que ele se tornou? O texto diz que ele se tornou como um animal. É isso que o homem se torna se Deus retirar por um segundo a graça dele do coração humano. O que faz com que ainda haja bondade, beleza e verdade no mundo é que Deus, em seu infinito amor, não permite que o pecado nos destrua totalmente, e é Ele que sustenta a bondade, a beleza e a verdade do mundo. Por isso que quando você vê qualquer coisa bela, qualquer coisa boa e qualquer coisa verdadeira acontecendo fora do arraial religioso, não atribua isso ao diabo, não diga que essas coisas são do mundo, porque é a graça de Deus que opera neste mundo
mundo. O profeta Isaías, quando ele vê o Senhor no alto e sublime trono, ele faz uma declaração linda. Ele diz assim: eu vi o Senhor, as abas das suas vestes cobriam o templo, e toda a terra estava cheia da sua glória. Aleluia! O mundo está caído, ele jaz no maligno. Jaz é uma palavra que se refere ao mundo que morreu. O mundo morreu no maligno, o mundo está morto na malignidade, mas Deus continua sendo a fonte de vida. Ele continua sendo a fonte de luz. O apóstolo João, no Evangelho, capítulo 1, ele diz: nele está a luz verdadeira, a luz que vindo ao mundo ilumina todo. Vou repetir o que João diz: a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, toda a humanidade. Se ainda subsiste com bondade, beleza e verdade, é porque a graça de Deus a sustenta, porque essencialmente nós estamos mortos em pecados e delitos. O problema é que o homem tem dificuldade de acreditar, por exemplo, no inferno, porque na verdade ele não se acha, ou não julga que a humanidade seja merecedora de tamanho castigo. Porque em tese, a gente continua acreditando que a nossa bondade é fruto de quem nós somos. Graças a Deus, Paulo diz, graças a Deus que Jesus Cristo me levou deste homem miserável, morto, podre, decadente, que eu arrasto comigo. E talvez eu termino aqui lendo com você o capítulo 3. O capítulo 3. Quando Paulo ele diz assim: qual é então, versículo 1, qual é então a vantagem do judeu? Qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. E então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo humano mentiroso. Lembra que eu falei que toda verdade só está nele e que no homem não há outra coisa senão a mentira? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas olha só o verso 5 em diante. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, o que fazemos? Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. E olha o que diz o verso 9. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, porque já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do, como está escrito. E aqui, irmãos, esses próximos versículos, do versículo 11 até o versículo 18, Paulo está pegando vários textos do Velho Testamento, pelo menos uns 4 salmos, uns 2 ou 3 textos do profeta Isaías, para formar esse conjunto de frases do verso 11 até o verso 18, quando ele diz assim: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos, veja, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. A natureza humana não possui em si mesma nenhuma bondade. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto.
com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e amargura, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, eles não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esse é o relato da natureza humana, de que todos pecaram. E ora, o verso 19 diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus, porque ninguém, eu vou repetir, ninguém, em lógica a gente aprende que ninguém, nenhum, são afirmações universais da lógica, estabelecem sentenças universais, argumentos universais. Ninguém, diz o texto, será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Verso 21, mas agora sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que, e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Lê comigo o verso 23 em voz alta, porque ele é central nesta teologia. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e ele seja o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, aprenda isso. Todos somos igualmente depravados. Se os versos seguintes ao verso 18 de Romanos falam, por exemplo, de imoralidade sexual, falam de homossexualidade, os versos após estes que eu li, a partir do 23, falam de nós, que não nos julgamos imorais. Eu queria que a gente lesse de novo Romanos capítulo 1, para a gente terminar lendo. O versículo é o 28, na verdade. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de... Quem escapa dessa? Quem escapa dessa? Quem nunca se sentiu injustiçando alguém? Quem nunca se percebeu tendo cometido um ato de injustiça? Que pai ou que mãe, em algum momento, não percebeu que foi injusto com seu filho em determinada situação? Injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja. Quem nunca sentiu inveja? Quem nunca teve inveja? Eu já tive. Eu não só já tive, como tenho. Inveja, homicídio. Eu nunca matei ninguém, pastor. Mas Jesus diz que se você só em pensamento nutre sentimentos de ódio, de raiva contra seu irmão, você é homicida. Discórdia. Quem nunca participou daquela fofoca, daquele barraco da família?
Na igreja, então, engano, malícia. Eu não sou malicioso, eu não ajo com malícia. Talvez você não pratique a malícia com ninguém, mas você recebe as coisas com malícia. As pessoas falam e você malda. A pessoa fez um negócio nada a ver e você acha que ele fez de propósito, que ele falou aquilo porque queria te atingir. Isso se chama malícia. Difamadores. Quem nunca falou mal de alguém para alguém? Caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes. Eu já marquei aqui com arrogantes, eu marquei aqui talvez a minha 7ª caixinha. Orgulhosos, invejosos, ou inventores de males, desobedientes aos pais. Quem escapou de todas as outras não escapa dessa. Insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. E o Senhor diz assim, e se ainda assim, e o último versículo, o finalzinho do 32 diz assim, e se ainda assim, depois de ler essa lista, você não conseguiu se encaixar em nenhuma delas, você é culpado de viver ao lado de quem faz isso e não interferir nessa realidade. Todos somos depravados e pecadores, e que precisamos da graça e do amor de Deus. E não há nada que você possa fazer para mudar isso, viu? Você vai ler o último verso e vai orar, fechar os seus olhos e orar. Eu não vou nem comentar. Eu só quero que você leia Jeremias 13, versículo 23. E depois feche os seus olhos e ore. O profeta Jeremias, capítulo 13, versículo 23, diz assim. Leiamos juntos. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Se fosse possível, também vocês poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Você não pode mudar a natureza do seu ser, mas Deus pode.